Boa tarde. Hoje o DNA entrevista o ex-ministro das Comunicações e senador Hélio Costa. Hélio Costa, muito obrigado por você topar participar do nosso programa. Prazer meu, André. Pelo menos estou mais uma vez no Triângulo, gosto de estar no Triângulo Mineiro, nessa campanha toda que nós já estamos empreendendo por toda a região. Mas, em particular, estar aqui com você é motivo de muita alegria para mim. E principalmente porque quero ter a oportunidade de cumprimentar a Band Triângulo. Porque na sexta-feira, no início da nossa Copa do Mundo, onde o Brasil vai levar mais uma taça, se Deus quiser, a Band começa as suas transmissões no Triângulo Mineiro com a TV digital. Pois é. Então, é o futuro presente. Pois é, essa dimensão teatralizante da política, que é algo que a gente tem discutido muito aqui no DNA, me parece algo muito presente na sua competência em se comunicar com os outros através dessa dramaturgia. O senhor gosta desse aspecto teatral da política? Olha, eu acho que a política ela tem uma série de variantes importantes, né? Para mim, especialmente, me dar a oportunidade de fazer um contato muito humano, muito pessoal com as pessoas. Eu gosto de ver as pessoas, de abraçar, de cumprimentar, de ouvir o que elas têm a dizer. Talvez seja até uma continuidade da curiosidade do repórter que fui, que passei por 72 países e conheci tanta coisa diferente. E na política eu tenho esse prazer imenso de discutir problemas, de conversar com as pessoas, ouvir, porque lamentavelmente nós vivemos hoje numa sociedade tão rápida, tão prática, que as pessoas não estão ouvindo muito mais. Está falando mais do que ouvindo. Eu gosto de ouvir. E isso tem me dado uma enorme vantagem na interação política, porque as pessoas querem ser ouvidas. Isso é muito importante. Qualquer procedimento político que você fizer sem colocar primeiro o seu ouvido para sentir o que as pessoas querem transmitir para você, não tem valor. Você não consegue o seu objetivo. O senhor foi um jornalista muito popular de televisão no país até os anos 90. Isso. E eu gostaria de te perguntar o que na política que o senhor, quando era jornalista, não enxergava, mesmo sendo experiente, e que só depois que o senhor se tornou político foi possível observar. Tem duas maneiras de ver isso. Em primeiro lugar, você como um homem de televisão, que fui, um repórter internacional, conhecido, eu era visto pela maioria da população como o artista da TV. Você deve ver a mesma coisa. Quer dizer, por mais que você seja um jornalista, diretor de uma escola de jornalismo importante, numa universidade importante, mas quando você entra aqui na televisão, você incorpora o lado artístico. As pessoas, eu vejo você na TV, eu vi você ontem. Quer dizer, tem esta relação do artista com o telespectador, né? E, ao mesmo tempo, o jornalista, ele tem sempre aquela preocupação de querer encontrar explicação para tudo. O jornalista é um constante, permanente inquisidor. Eu não consigo passar por alguma coisa sem dizer o que é isso, como é que isso funciona, de que maneira isso está aqui, por que está aqui. A razão do jornalismo é essa. É o que, como, onde, por quê. Eu faço essas perguntas todas para quase tudo que acontece no meu dia a dia. Na política, eu já começo sentindo o seguinte. Primeiro, como repórter, eu tinha 100% de aprovação. Na medida em que eu passei a ser político, eu já não tenho 100% de aprovação. Porque na política, apesar de toda a sua dedicação, eu particularmente, filho de simples trabalhadores de salário mínimo, de um pai que foi um taxista com muita honra, foi, na verdade, um eletricista e taxista nas horas vagas, a minha mãe era uma tecelã numa fábrica de seda. E eu, apesar de tudo isso, a gente sente que você, como jornalista, você precisa cada dia se firmar. Como político, você tem que a cada dia defender as suas posições, permanentemente falando sobre aquilo que você propõe, qual é a sua proposta, e é cobrado, permanentemente cobrado, e às vezes não está no seu alcance como político resolver. Você pode até dizer, olha,
entendo, estou sentindo com você a situação que você está vivendo, mas eu não tenho como resolver. Essa tem que ser a sinceridade do político. O político hoje, ele não pode prometer o que não vai realizar, o que não vai fazer. O senhor falou do seu pai, que era taxista. O seu pai imaginava que o senhor ia chegar até onde na sua carreira? Vocês O conversavam meu pai sobre me isso? viu, e com muito orgulho, ele tinha um orgulho imenso de eu ser deputado federal. Porque meu pai era muito político. Nós somos de uma cidade que, na verdade, você já nasce entre políticos, que é Barbacena, onde duas famílias muito tradicionais, muito poderosas, competiam politicamente durante anos, quase um século, e, de repente, eu acabo decidindo entrar na política, não porque pretendia seguir uma carreira política, mas porque eu queria ser constituinte. E, então, eu fui ao Dr. Roberto Marinho, na época trabalhando na Rede Globo, e fiz uma proposta a ele. Falei, doutor Roberto, eu quero 4 anos de licença, eu vou ser constituinte, eu quero apresentar as minhas propostas na constituinte, eu tenho uma preocupação muito grande com o social, eu sou filho de trabalhadores, eu quero defender a ordem social, eu quero ver o projeto social daqui para frente dentro da constituinte. E disse, olha, você vai, faça a sua experiência e volte. Nós vamos ficar te esperando aqui. E eu tirei essa licença de 4 anos para ser constituinte. Só que no fim dos 4 anos, acabei sendo levado pelos meus amigos a ser candidato a governador. E daí eu nunca mais voltei. Eu só fiz um retorno em 93, quando apresentei um programa até muito popular ainda hoje, que se chama Linha Direta, e depois encerrei a minha carreira na televisão. Pois é, e qual foi... Ele viu ver tudo isso. Meu pai acompanhou comigo a minha carreira toda no jornalismo, na televisão, e depois ele me acompanhou até candidato a governador, deputado, candidato a governador. Lamentavelmente morreu. E quando o senhor era menino, seu pai, taxista, te levando à escola, me parece que o senhor é o único dos 5 filhos que conseguiu fazer faculdade. É verdade. O que é que ele concebia para o seu futuro naquele momento em que o senhor era ainda um menino? Meu pai era muito tradicionalista. Ele imaginava que eu ia ser militar. Ele disse, olha, você tem que ir para a escola militar. E eu cheguei até a me preparar para fazer os exames de admissão na Academia de Agulhas Negras. Primeiro, na Escola Preparatória de Fortaleza, eu ia prestar os exames, mas eu fui me envolvendo de uma forma tão interessante com as coisas do rádio. Naquela época, menino ainda, moço, eu já tinha uma verdadeira fascinação pelo rádio. Por quê? Porque eu, na minha cidade, tinha um alto-falante no centro da cidade e tinha um locutor que se chamava Seu Valente, que era um homem muito bonito, parecia um artista de televisão, de cinema, com aquele cabelo preto, mas uma figura assim extraordinária. E eu ficava apaixonado por aquilo. Como é que essa voz pode sair tão alta daquele aparelho que fica ali, pendurado naquele poste? E começa a fazer perguntas. O Seu Valente resolve me mostrar, me explicar como é que funcionava o serviço de alto-falantes, essa coisa toda. E eu fui me apaixonando por aquilo. Dali juntava figurinhas dos artistas do rádio, dos jornalistas que à época já faziam um sucesso extraordinário, como Heron Domingues, que apresentava o Repórter Esso, né? Luiz Jatobá, que fazia o jornal. Essas coisas todas foram me fascinando. E eu dali, eu acho que eu nunca mais perdi essa paixão. Depois do rádio veio o jornal, depois do jornal veio a televisão. Eu acabei indo trabalhar na Voz da América, que é a Rádio Internacional Americana, porque falava inglês. Passei num concurso que procurava jornalistas ou radialistas que falassem inglês e que quisessem ir para os Estados Unidos. Eu fui. E fui estudar na Universidade de Maryland, onde passei 4 anos. E depois acabei sendo encontrado lá pela Rede Globo. Fui contratado como repórter e acabei montando toda a estrutura internacional da Rede Globo, porque começamos em Nova York, montando a estrutura toda, que num determinado momento tinha quase 50 funcionários, entre jornalistas, diretores, operadores, cinegrafistas. Depois montei Washington, depois fui para Paris, montamos Londres, e corremos o mundo inteiro, as experiências na África, no Oriente Médio.
Quer dizer, tudo isso aqui foi me abrindo esse caminho tão extraordinário, foi a minha vida jornalística. Pois é, e eu fico refletindo que, será que a vida política, com a necessidade de fazer tanta articulação, e sobretudo em período de eleição, não pode anestesiar a sensibilidade que esse período de jornalismo deixa tão aflorado? Eu confesso que às vezes eu me pergunto se eu tomei a decisão certa. Eu tinha uma carreira muito bonita. Eu era, à minha época, o jornalista mais bem pago do Brasil. Eu tinha uma vida extraordinária. Eu morava em Nova York, num lindo apartamento, um Mercedes 450 SL na garagem. Eu ganhava em dólares o que hoje pouca gente ganha no jornalismo brasileiro. Então, eu acho que eu cheguei num ponto em que eu precisava fazer alguma coisa que me deixasse feliz, além da minha profissão. E eu escolhi a política. Escolhi a política porque eu sou de uma cidade muito politizada, onde, conforme eu disse, tinha um ambiente de disputa permanente entre duas grandes famílias. E eu queria encontrar o caminho de poder ajudar, sobretudo as pessoas mais carentes, que não têm privilégio, por ser filho de pessoas modestas. E isso até tem uma história interessante, porque eu queria fazer, para atender a minha mãe, que queria ajudar as velhinhas de Barbacena, eu queria fazer uma obra no Asilo das Velhas. E eu não conseguia fazer a obra. Eu não conseguia o recurso para fazer a obra. Até que um dia alguém virou para mim e disse assim, fala com o deputado arranja para você uma verba para você fazer a obra. Eu falei, por que eu tenho que falar com o deputado? Se quiser fazer uma obra social, tem que ser através do deputado. Eu falei, bom, então a única solução é eu ser o deputado. Começa honestamente por aí, porque eu tinha imaginado tanta coisa a fazer que eu falei, esse deputado não vai fazer outra coisa a não ser me atender. E quando você virou deputado, você conseguiu fazer? Eu consegui fazer quase, modéstia à parte, honestamente. Eu fiquei muito feliz com a minha participação, porque, por exemplo, na Constituinte, eu apresentei 127 emendas à Constituição e tive uma grande maioria delas aproveitadas no texto constitucional. Me deu um grande prazer isso, porque foi uma discussão importante para o país, para o futuro do país, e eu pude participar deste evento que foi a Constituinte de 88. E voltando àquela questão da celebridade que nos interessa muito, o senhor já mencionou que quando era jornalista era unanimidade e quando era político é natural que participe de determinado partido e acabe sendo atacado pelos adversários. Me parece que faz parte do jogo. Mas qual foi a grande diferença no tratamento que as pessoas cordiais têm para com o senhor nas duas funções diferentes? Ou seja, como são os bajuladores quando o senhor era jornalista e como são os bajuladores na política? Olha, uma coisa eu posso dizer para você que eu fico extremamente satisfeito com a minha atuação política, porque como jornalista eu era respeitado pelos meus colegas, pelo telespectador que acompanhava as reportagens que eu fazia. Até hoje eu encontro dezenas de pessoas que dizem, eu acompanhava muito o senhor pela televisão, eu via suas reportagens e tal. E como político, o que me deixa muito gratificado é o fato de que as pessoas têm respeito pela minha posição. Porque eu sempre procurei ser um político correto nas minhas ações. Eu procuro defender as posições, normalmente, das pessoas que precisam de apoio, conforme eu disse, que é o objetivo da minha carreira política. As pessoas mais carentes, as minorias, os negros, as mulheres, as pessoas que não têm privilégio, que são o instrumento das minhas ações no Congresso. Tudo o que eu faço está sempre movido em torno da criança, do adolescente, entendeu? Nesse sentido. Então, eu fico muito feliz com a minha ação. E as pessoas me respeitam por isso. Enquanto que no jornalismo, eu era admirado. Como político, eu sou respeitado. Então, estou muito feliz com as duas opções.